tarde. Para o benefício do povo americano, meus colegas e eu permanecemos focados em alcançar nossa missão dupla de maximizar o emprego e estabilizar os preços. Embora a taxa de desemprego permaneça baixa, aumentou ligeiramente, o crescimento do emprego abrandou e os riscos de desaceleração do emprego aumentaram. Ao mesmo tempo, a inflação aumentou recentemente e permanece em um certo nível elevado. Em apoio aos nossos objetivos e à luz da mudança no balanço de riscos, hoje o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu reduzir a nossa taxa de juros política em 1,4 ponto percentual. Também decidimos continuar a reduzir nossas participações em títulos. Depois de uma breve revisão da evolução econômica, terei muito mais a dizer sobre a política monetária. Indicadores recentes indicam que o crescimento da atividade econômica abrandou o crescimento do PIB. No primeiro semestre deste ano, a taxa de crescimento do PIB foi de cerca de 1,9%, abaixo dos 2,5% do ano passado. A desaceleração do crescimento reflete em grande parte a desaceleração dos gastos do consumidor. Em contraste, o investimento corporativo em equipamentos e ativos intangíveis se recuperou em comparação com o ano passado. A atividade no setor habitacional continua fraca. Em nosso resumo das previsões econômicas, os participantes medianos esperam um crescimento do PIB de 1,6% este ano e 1,8% no próximo ano, um pouco acima das previsões de junho. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4,3% em agosto, mas praticamente não mudou no ano passado. Em níveis relativamente baixos, o aumento de empregos desacelerou significativamente nos últimos 3 meses para apenas 29 mil por mês. Uma parte significativa da desaceleração pode refletir um declínio no crescimento da força de trabalho devido à redução da imigração e à diminuição da participação na força de trabalho. Mesmo assim, a procura de mão de obra já enfraqueceu e o ritmo recente de criação de emprego parece estar abaixo da taxa de equilíbrio necessária para manter a taxa de desemprego constante. Além disso, o crescimento salarial continua a abrandar, mas ainda excede a inflação geral. E a desaceleração da oferta e da demanda de trabalhadores no mercado é incomum. Neste mercado de trabalho pouco dinâmico e um tanto fraco, os riscos descendentes para o emprego parecem ter aumentado. Em nosso SCP, a previsão mediana da taxa de desemprego no final do ano é de 4,5%, com uma ligeira queda a partir de então. A inflação desacelerou significativamente em relação aos máximos de meados de 2022, mas permanece ligeiramente superior em relação à nossa expectativa de meta de longo prazo de 2%. Estimativas baseadas no índice de preços ao consumidor e outros dados indicam que os preços totais do PCE aumentaram 2,7% nos 12 meses até agosto. Excluindo as categorias mais voláteis de alimentos e energia, os preços principais do PCE aumentaram 2,1%. Estas leituras são maiores que no início deste ano devido ao aumento da inflação de commodities. Em contraste, a deflação no setor de serviços parece continuar no curto prazo. Como refletem indicadores baseados em mercados e pesquisas, o indicador de expectativa de inflação, em geral, subiu no início do ano devido às notícias tarifárias. No entanto, para além do próximo ano, a maioria dos indicadores de expectativas de longo prazo permanecem consistentes com a nossa meta de inflação de 2%. A previsão mediana da SCP para a inflação geral do PCE para este ano é de 3,0%, caindo para 2,6% em 2026 e 2,1% em 2027. Nossas ações de política monetária são guiadas pela dupla missão de promover o emprego máximo para o povo americano e estabilizar os preços. Na reunião de hoje, o comitê decidiu reduzir a faixa-alvo da taxa de fundos federais em 1,4 ponto percentual para 4 a 4,4% e continuar a reduzir o tamanho do nosso balanço. As mudanças nas políticas governamentais continuam a evoluir e o seu impacto na economia permanece incerto. Tarifas altas começaram a elevar preços de bens, mas o amplo impacto na economia e inflação ainda aguarda maior análise. Um cenário provável é de que o impacto inflacionário seja temporário, consistindo em uma única alteração nos níveis de preços. Mas também é possível que o impacto inflacionário seja mais duradouro, um risco que precisa ser avaliado e gerenciado. Nossa obrigação é garantir que um aumento único no nível de preços não se torne um problema de inflação contínua. A curto prazo.
O risco de inflação tende a ser ascendente e o risco de emprego tende a ser descendente, o que é uma situação desafiadora quando estamos visando essa intenção. Nosso quadro exige que equilibremos os dois aspectos do nosso duplo mandato. Com o aumento dos riscos descendentes para o emprego, o equilíbrio dos riscos mudou. Por conseguinte, consideramos apropriado adotar uma posição política nova e mais neutra nesta reunião. Com a decisão de hoje, ainda temos a capacidade de responder oportunamente aos potenciais desenvolvimentos econômicos. Continuaremos a definir a orientação adequada da política monetária com base nos dados recebidos, nas perspectivas em evolução e no balanço de riscos. No nosso SPFF-OMC, os participantes elaboram avaliações detalhadas individuais sobre o caminho ideal para a taxa de fundos federais, fundamentadas no cenário econômico mais provável como interpretado por cada membro. A mediana dos projetos participantes com patamares adequados para a taxa de fundos federais foi de 3,6% no final deste ano, 3,4% no final de 2026 e 3,1% no final de 2027. Essa trajetória ficou 1,4 ponto percentual abaixo da previsão de junho. Como sempre, há incerteza sobre essas previsões individuais e elas não são planos ou decisões do comitê. A estratégia não está na rota predefinida. O Fed recebeu 2 objetivos de política monetária, o máximo de emprego e a estabilidade dos preços. Continuamos empenhados em apoiar o máximo de emprego, levar a inflação a um nível sustentável para atingir a meta de 2% e manter uma boa ancoragem das expectativas de inflação a longo prazo. O nosso sucesso em alcançar esses objetivos é importante para todos os americanos. Sabemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos é para servir a nossa missão pública e nós, no Fed, faremos tudo para alcançar nossos objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços. Obrigado, estou ansioso pela nossa discussão. Isso é ótimo. Obrigado, Chris. Nós demos-lhe a API. Como você sabe, o governador do Federal Reserve, Stephen Miron, continua a manter seu cargo na Casa Branca mesmo quando ingressou no Conselho de Administração do Fed. Eu acho que esta é a primeira vez em décadas que o Conselho do Fed tem alguém com contato com o poder executivo. Isso prejudica a independência do Fed da política cotidiana? Em relação a isso, como você mantém a percepção pública de que o Fed é politicamente independente nessa dinâmica? Muito obrigado. Então, hoje, como sempre, recebemos um novo membro do comitê. A comissão continua unida na prossecução dos nossos homens, dos nossos objetivos duplos. Comprometemo-nos a manter nossa independência e não tenho nada a compartilhar no momento. Então, como um rápido acompanhamento, desculpe, você e outros funcionários do Fed falaram extensivamente sobre o impacto das tarifas na inflação. Embora muitas empresas pareçam estar comendo tarifas, as tarifas podem, em vez disso, afetar o mercado de trabalho e outras partes da economia. Você acredita que esse resultado seja possível? Tarifas têm sido fundamentais para a desaceleração econômica, afetando especialmente o mercado de trabalho, mais do que a inflação. Sabes, é claro que é possível. Você sabe, nós começamos a ver os preços das commodities mostrando uma inflação mais alta. De fato, o aumento dos preços das commodities foi responsável pela maior parte, ou talvez todo, do aumento da inflação este ano. Esses impactos não são muito significativos no momento, e esperamos que eles continuem a ocorrer durante o resto do ano e no próximo ano. Você sabe, isso também é possível e pode ter um impacto no desemprego, mas o que eu gostaria de dizer é que se você olhar para por que o emprego está fazendo isso, é mais sobre as mudanças na imigração. Portanto, a oferta de trabalhadores caiu significativamente. A oferta de trabalhadores quase não cresceu, se alguma. Ao mesmo tempo, a demanda por trabalhadores também caiu drasticamente a um nível que eu chamo de estranho equilíbrio. Equilíbrio geralmente soa positivo, mas neste caso é porque tanto a oferta quanto a demanda caíram substancialmente. Agora a procura está caindo mais rapidamente porque estamos vendo agora um ligeiro aumento no desemprego. Obrigado, Nick. O presidente do Wall Street Journal, Nick Timoroso, diz que as condições econômicas e o balanço de riscos de Powell não exigem mais políticas restritivas? Então eu não acho que podemos dizer isso. O que podemos dizer é que, desde o início deste ano, a gente manteve a política em um nível restritivo, com opiniões diferentes, mas claramente em um nível restritivo. Eu diria isso.
Conseguimos fazê-lo este ano porque a situação do mercado de trabalho é muito estável, a criação de empregos fortes e assim por diante. Eu acho que se você começar a voltar para abril e agora olhar para os números revisados de criação de emprego de maio, junho, julho e agosto, você vai ficar um pouco, eu não posso mais dizer isso. Então isso significa riscos e esses riscos estão claramente inclinados para a inflação e eu diria que eles estão se movendo para a igualdade. Talvez eles não tenham perdido completamente a qualidade. Não precisamos de saber, mas nós sabemos. Sabemos que eles estão se movendo significativamente em direção a uma maior igualdade, o risco entre esses dois objetivos. Isso sugere que devemos avançar na direção da neutralidade, e é isso que estamos fazendo hoje. Em que circunstâncias se justifica uma redução de juros acima de 25 pontos base e qual é a importância que a sua reunião desta semana dá a essa opção? Um corte de 50 pontos base nas taxas de juros hoje carece de amplo apoio. Fizemos ajustes importantes, tanto em aumentos quanto cortes, nos últimos 5 anos. Você tende a fazer isso quando você sente que a política não é adequada e precisa se mudar rapidamente para um novo local. Não é assim que me sinto agora, sinto que temos feito a coisa certa com as nossas políticas até agora este ano. Acho que é certo que esperemos e vejamos como as tarifas, a inflação e como o mercado de trabalho evoluem. Eu acho que agora estamos reagindo a outras evidências de níveis muito mais baixos de criação de emprego e de um mercado de trabalho fraco e dizendo que esses riscos podem não estar completamente equilibrados, mas estão a caminhar para um equilíbrio. Isso requer uma mudança de política Bond Colby. Colby Smith, de New York Times. Deveríamos considerar a redução das taxas de juro de hoje como um seguro da comissão contra a eventualidade de um risco de enfraquecimento do mercado de trabalho, ou considera a comissão que já existe um impulso para uma recessão? Acho que estou apenas tentando alinhar a mudança nas previsões de taxas de juros no SCP para mais cortes do que há 3 meses, com o fato de que as previsões de desemprego não mudaram. Sim. Eu acho que você pode pensar nisso como um corte de gerenciamento de risco, porque se você olhar para setembro, na verdade, as previsões de crescimento para este ano e para o próximo ano, na verdade, só subiram um pouco e a inflação e o desemprego não mudaram realmente. E daí, qual é a diferença agora? A diferença agora é que você está vendo uma imagem muito diferente. Riscos para o mercado de trabalho. Você já viu, você sabe que na época da última reunião estávamos vendo 150 mil empregos por mês e agora estamos vendo números revisados e novos. Não tenho e não quero enfatizar demais a criação de empregos, mas é apenas uma das coisas que mostra que o mercado de trabalho está realmente a arrefecer e isso diz que é hora de levar isso em conta nas nossas políticas. Olhando somente para o índice SP, até o final do próximo ano, a inflação dos participantes medianos voltou a ser maior do que o esperado anteriormente, enquanto o Fed não retornará à meta de 2% até 2028. Eu estava pensando como definir o risco de pressão de preços levando a reduções agora. Sim. Então eu vou olhar assim. Compreendemos e reconhecemos perfeitamente que precisamos continuar totalmente comprometidos com a recuperação sustentada da inflação de 2%. E vamos fazê-lo. Ao mesmo tempo, devemos ponderar os riscos destes dois objetivos. O que eu diria é que o risco de uma inflação mais alta e sustentada pode ter diminuído desde abril. Isso se deve, em parte, à fraqueza do mercado de trabalho e à desaceleração do crescimento do PIB. Então, eu só vou dizer que há menos risco do que as pessoas pensam. No que diz respeito ao mercado de trabalho, o que estamos vendo é que a taxa de desemprego continua a ser baixa, ainda em níveis relativamente baixos, mas estamos vendo riscos negativos. Michael McGee, de Bloomberg Radio and Television. Estou um pouco confuso com a sua explicação de que o Fed cortou as taxas de juros devido ao desemprego. Se você acha que a maior parte do que está acontecendo no setor de emprego tem a ver com imigração e que seus cortes nas taxas de juros não resolverão isso, como você acha que isso é mais importante do que a inflação, que está quase 1 ponto percentual acima da sua meta? Bem, quero dizer, o que está a acontecer no mercado de trabalho tem mais a ver com imigração do que com tarifas. Essa é a pergunta que eu quero responder. Então eu não vou dizer que tudo o que acontece no mercado de trabalho é por conta das tarifas. Quero dizer que sua economia, obviamente, desacelerou devido à imigração. Obviamente, a desaceleração da demanda pode agora superar a desaceleração da oferta. Sabemos isso porque o desemprego aumentou. Então é isso que eu quero dizer. Podemos monitorar.
Todos os anos desde 2015, o SCP prevê que você atingirá sua meta em 2 anos, e este ano o SCP diz que você atingirá sua meta em 2 anos. 2% não parece ser insight. Isso significa que a meta de 2% é realmente inatingível? Isso cria algum problema de credibilidade quando você diz às pessoas que é isso que você vai fazer se você nunca alcançar isso? Estou a dizer que tinhas razão. Diz que chegaremos a 2% de inflação até o final de 2028. Mas, sabe, é assim que se juntam as previsões. Você é, mas você está escrevendo um caminho de taxa de juros que visa, no processo de setembro, você sabe, marco temporal, inflação de 2% e emprego máximo. Então isso é, você sabe, nós não sabemos, ninguém realmente sabe onde a economia estará daqui a 3 anos. Mas a essência deste trabalho é escrever as políticas que você acha que retornarão à meta de 2% pelo menos no final deste trabalho. Obrigado, Elizabeth Schultz, da ABC News. O relatório de inflação indica que muitos preços, como alimentos, ainda estão subindo para famílias. O que o Fed fará se os preços subirem ainda mais? Portanto, nossa expectativa, que você pode ver durante todo o ano, é que a inflação vai aumentar este ano, mas isso é basicamente devido ao impacto das tarifas nos preços das mercadorias, mas estes serão aumentos únicos de preços em vez de criar um processo inflacionário. Esta é a nossa previsão para quase todas as bifurcações e todas as previsões individuais dizem que não podemos apenas assumir, certo? Nós temos que, nosso trabalho é garantir que é isso que está acontecendo e nós vamos fazer o trabalho. Agora estamos numa situação em que estamos vendo a inflação e continuamos a esperar que ela suba, talvez não tão alta quanto esperávamos há alguns meses. O impacto das tarifas na inflação está se tornando cada vez mais lento e menor. O mercado de trabalho já está enfraquecido e, portanto, é menos provável que um surto de inflação sustentado. É por isso que achamos que é hora de reconhecermos verdadeiramente que os riscos de outras missões aumentaram e que devemos avançar na direção da neutralidade. Então, o que vamos fazer? Faremos o que temos que fazer. Mas temos 2 tarefas e tentamos equilibrá-las por um longo período de tempo. Nosso quadro diz que é uma situação bastante incomum quando nossos 2 alvos estão em tensão. Como decidir quando ferramentas têm limitações? O que fizemos é que perguntamos qual estava mais distante do alvo, a que distância cada um estava do alvo e quanto tempo esperamos levar para chegar ao alvo. Então, nós pensamos nessas coisas e vemos que, como eu mencionei, nós sempre fomos nossas e nossas políticas têm sido inclinadas para a inflação há muito tempo. Agora estamos vendo um claro risco de queda para o mercado de trabalho. Portanto, estamos avançando em direção a uma política mais neutra. Como fazer isso? A desaceleração do mercado de trabalho, especialmente para jovens americanos, é preocupante? Portanto, este é um mercado de trabalho interessante e, obviamente, nós achamos apropriado reduzir as taxas de juros para que possamos ficar mais neutros, o que pode ser melhor para o mercado de trabalho. Você verá mais pessoas na periferia. Portanto, as crianças e os jovens que se formam na faculdade, as minorias étnicas, têm dificuldade em encontrar emprego. A taxa global de emprego é muito, muito baixa. No entanto, a taxa de demissões também é baixa. Então você tem um ambiente de baixa demissão e baixa contratação. O que é preocupante é que, se você começar a ver demissões, as pessoas que são demitidas não haverá muitas contratações. Assim, numa economia mais saudável, num mercado de trabalho mais saudável, isso pode levar rapidamente a um desemprego mais alto e essas pessoas terão emprego. Mas agora a taxa de recrutamento é muito, muito baixa. Por conseguinte, esta é uma preocupação crescente nos últimos meses e é uma das razões pelas quais acreditamos que começamos a mudar o foco político para uma política mais equilibrada. Steve Liesman, senhor presidente da CNBC, você usou a palavra recalibração no passado durante os cortes nas taxas de juros e eu me pergunto se você deliberadamente não usou essa palavra desta vez. Na verdade, quando você diz que a política não está na trajetória predefinida, você quer dizer o oposto da recalibração? Estamos nos reunindo, ponto de dados, estamos a recuperar a neutralidade? Muito obrigado. Então, eu acho que estamos numa situação de reunião após reunião. Vamos olhar para os dados.
Sabes que mais? Deixa-me dizer uma coisa sobre setembro. Então, e muitas vezes apontamos o que é setembro. É uma acumulação de previsões individuais de 19 indivíduos, mostrando o caminho econômico que eles consideram mais provável em um determinado momento e, portanto, o caminho apropriado para a política monetária. Como você sabe, nós não discutimos nem tentamos concordar sobre o que é isso. Apenas os escrevemos e os acumulamos. Às vezes discutimos eles. Portanto, sempre dizemos que não estamos em um caminho predefinido. O que realmente queremos dizer é que as decisões reais que tomaremos serão baseadas na data de chegada das perspectivas em constante mudança e no equilíbrio de riscos quando as decisões são realmente tomadas. Então você verá que 10 dos 19 participantes escreveram 2 ou mais cortes no resto do ano e 9 escreveram menos. Na verdade, em muitos casos, não há mais cortes. Então, em vez de olhar para nós. Portanto, em vez de ver isso como uma certeza, eu encorajaria as pessoas a olhar para setembro, em termos de probabilidade, como sempre. Portanto, existem diferentes resultados possíveis e possibilidades. Em vez disso, isto é certo, isto não vai acontecer. Isso é o que eu estou a dizer. Obrigado por responder à minha pergunta de acompanhamento. A fragmentação das perspectivas é um sinal de incerteza política na próxima reunião? Muito obrigado. Sabes, é uma situação muito incomum. Normalmente, quando o mercado de trabalho é fraco, a inflação é baixa. Quando o mercado de trabalho é realmente forte, eu temos que ter cuidado com a inflação. Portanto, temos um duplo risco, o que significa que não há passe livre de risco. Portanto, esta é uma situação completamente diferente e difícil para os decisores políticos. Não me surpreende que você tenha uma variedade de opiniões. Isso não é tanto uma visão diferente do caminho econômico, mas também em parte, o que é certo a fazer, dada a tensão entre os dois objetivos. Como você os pesa? Quão preocupado você está com um e o outro? E, então, é natural. Eu acho que seria realmente surpreendente se você não tivesse uma perspectiva bastante ampla baseada nesta situação muito incomum. Nós fizemos isso, mas você sabe, nós nos reunimos, nós discutimos, nós temos uma grande discussão e depois decidimos o que fazer e agimos. Mas você estava lá. Esta é uma perspectiva ampla. Eu acho que isso é compreensível e natural nas circunstâncias atuais. Olá, Vitória Guida e Política. Ao longo dos anos, você falou muito sobre a independência do Federal Reserve e sua importância. Mas como os mercados têm dúvidas sobre as intenções exatas do presidente Trump em relação ao Fed, quais coisas você acha que eles devem se concentrar para ter certeza de que o Fed ainda está tomando decisões com base nas perspectivas econômicas e não em considerações políticas? Eu acho que trabalhar com base em dados recebidos é uma prática profundamente enraizada em nossa cultura e nunca pensar em qualquer outra coisa que seja imparcial. Todo mundo no Federal Reserve sente isso fortemente. Então você saberá pela maneira como falamos sobre o que estamos fazendo, pelos discursos que as pessoas fazem, pelas decisões que tomamos. Você saberá que ainda vamos fazer isso. Vamos fazer isto. Nós simplesmente não enquadramos essas questões e não olhamos para elas do ponto de vista dos resultados políticos. Eu acho que quando você chega em outro lugar em Washington, tudo passa, se isso ajuda ou prejudica esse partido, esse político, você sabe. Isso é o enquadramento. Eu acho que é difícil para as pessoas acreditar que isso é simplesmente, não é assim que pensamos nas coisas no Federal Reserve. Vamos olhar para isso a longo prazo. Estamos a fazer tudo o que podemos para servir o povo americano. Então, eu acho que você vai saber. Eu não acredito que chegaremos a esse lugar. Você sabe, eu diria que estamos fazendo o nosso trabalho como estamos agora. As pessoas estão apresentando os seus argumentos e estamos tendo uma discussão muito boa em torno dessas questões desafiadoras. Eu também. Você acredita que o caso judicial envolvendo Lisa Cook tem relação com a independência do Fed, não é? Sabes, acho que este é um processo judicial e não estou em condição de comentar. Obrigado, Sr. Presidente. Edward Lawrence, da Fox Business. Como resultado, vimos uma revisão para baixo do benchmark preliminar de 911 mil. A correção de junho foi a primeira negativa que vimos desde dezembro de 2020. Você sabe como o Fed toma decisões importantes com base nas taxas de juros e como ele processa as taxas de juros com base em dados que parecem tão barulhentos como você costumava dizer.
Portanto, no QCW, as revisões que vimos foram quase exatamente de acordo com as nossas expectativas. É surpreendente que isso esteja tão próximo da expectativa. O motivo, portanto, é que nos últimos trimestres houve um excesso de cálculo quase previsível. Eu acho que, você sabe, o Bureau of Labor Statistics entende isso e eles estão trabalhando para resolver isso. Isso tem a ver com a baixa taxa de resposta, claro, mas também com o chamado modelo de nascimento e morte, porque muita criação de emprego ocorre em torno de novas e novas empresas. Quantas empresas fecham e quantas empresas foram formadas? Isto é muito difícil. Você não pode investigar isso. Você tem que ter um modelo para prever isso. Isso é difícil de fazer, especialmente quando a economia está passando por grandes mudanças. Então eles estão tentando e estão fazendo progressos. Mas você sabe, ainda temos dados suficientes para nos permitir fazer o nosso trabalho. Até certo ponto, o problema que temos com dados agora é a baixa taxa de resposta. Isso aconteceu em todos os lugares, aconteceu em todo o lado. Agora, a taxa de resposta às pesquisas é menor, tanto dentro quanto fora do governo. Não há muito mistério. Estamos buscando taxas de resposta mais altas para obter dados mais consistentes e menos voláteis. A maneira de atingir isso é garantir que as instituições que recolhem os dados tenham recursos suficientes para aumentar as taxas de resposta. Não é uma questão complicada, mas é tudo o que precisa, não é um mistério. Isso é o que é necessário. E a outra coisa que eu diria, Edward, é que a taxa de resposta no primeiro mês é muito baixa em termos de empregos, criação de empregos, ou menor no primeiro mês. Quando você chega ao segundo ou terceiro mês, você ainda está coletando as respostas do mês anterior e do mês anterior, e no segundo e, claro, o terceiro mês, os dados ficam mais confiáveis. Portanto, não é que não tenhamos os dados, é só que os conseguimos um pouco mais tarde. Mas se o benchmark for bom, se esse cenário for verdadeiro, então 51% dos empregos que acreditamos que existem, na verdade não existem, o que sugere que o mercado de trabalho será fraco este ano. Se você tiver essa informação, isso mudará a sua ideia sobre onde as taxas de juros deveriam estar? Deveria ser cortado mais cedo? Sabes, nós temos de viver através do para-brisa, não do espelho retrovisor. O que posso dizer é que nós vemos onde estamos agora, tomamos as medidas apropriadas e tomamos as medidas apropriadas hoje. Obrigado, Howard Schneider, da Reuters. Então, como você mencionou há um minuto, algumas margens do mercado de trabalho indicam que o declínio já ocorreu, o desemprego negro ultrapassou 7% em agosto, a semana de trabalho caiu, os graduados universitários têm dificuldade em encontrar emprego e o desemprego juvenil é alto e crescente. Por que você acha que um quarto de ponto percentual vai impedir isso agora? Bem, eu não disse que acho que o 4 ponto vai ter um impacto enorme na economia, mas você tem que olhar para todo o caminho da taxa de juros, certo? O mercado já está assado na expectativa, nosso mercado funciona através da expectativa, certo? Portanto, acho que o nosso caminho político é realmente importante. É crucial que utilizemos nossas ferramentas para apoiar o mercado de trabalho quando surgem sinais preocupantes. Como mencionado anteriormente, os dados, todos eles, juntos têm apontado para isso, sem deixar margem de dúvida. Além da redução geral nos empregos, há outros sinais importantes. A fragilidade do mercado de trabalho é perceptível, algo que também se reflete na taxa de participação da força de trabalho, cuja queda significativa no último ano pode ser explicada por fatores cíclicos e não apenas pelo envelhecimento. Quando consideramos isso em conjunto, vemos que o mercado de trabalho está fragilizado. É imperativo que evitemos um declínio ainda maior. Então nós usamos nossas ferramentas, você sabe, nós começa com um corte de juros de 25 pontos base, mas você sabe, o mercado também está precificando o caminho da taxa de juros. Eu não aprovo nada o que o mercado está fazendo, eu só estou dizendo que não é apenas uma ação. Como acompanhamento, o atual mix de crescimento parece estar muito concentrado nos investimentos e nos gastos dos consumidores nos grupos de rendimentos mais elevados. Você considera que essa situação cria um desequilíbrio estrutural preocupante para o progresso econômico futuro? Eu não diria isso. Estou a dizer que você tem razão. Estas são duas quantidades excepcionalmente significativas de atividade económica que estamos obtendo através da construção da AI e do investimento corporativo. Não sei quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. Em termos de gastos, você pode ver que os números de gastos do consumidor estão bem acima do esperado e muito provavelmente tendenciosos para os consumidores com renda mais alta. Há muitas evidências anedóticas de que, apesar disso, isso é gasto. A economia continua seu processo de transformação e adaptação.
com estimativas de crescimento anual em torno de 1 a 2%. Se forem revelados novos dados, podem sugerir até algum dinamismo maior. Como você pode ver, as previsões já foram feitas. Portanto, o desemprego no mercado de trabalho é consideravelmente baixo, mas é fundamental destacar que há um risco potencial de queda. Ainda assim, o desemprego permanece em níveis baixos, o que reflete nossa avaliação atual. Olá, Stephanie Ruller, MSNBC secretário do Tesouro, Scott Bessent, diz que o Fed está sofrendo de convulsão de emissões e inflação institucional. Ele agora pede uma revisão independente. Você apoiaria uma revisão independente ou está aberto a qualquer reforma em qualquer área do Fed? É evidente que não farei nenhum comentário em relação ao que o ministro mencionou ou, na verdade, ao que qualquer outro funcionário afirmou. Então, no que diz respeito à reforma do Fed, vocês sabem, nós acabamos de passar por um longo e acho muito bem sucedido processo de atualização do quadro da política monetária. Eu diria que há muito trabalho acontecendo nos bastidores em torno dos ativos que temos no sistema bancário do Federal Reserve, no sistema do Federal Reserve e no Conselho de Administração. Eles são do tamanho certo. Estamos literalmente passando por um corte de 10% em todo o Federal Reserve, incluindo o Conselho e todos os bancos de reserva. O emprego do Fed no final do ano será basicamente o mesmo que há mais de 10 anos. Então, quando terminarmos essa tarefa, teremos crescimento zero do emprego por mais de uma década. Acho que podemos fazer mais, portanto, acho que estamos certamente abertos a críticas construtivas e formas de fazer o trabalho melhor. No entanto, Não é uma revisão independente. claro que gostaríamos de, você sabe, sempre tentar ser melhor. Senhor Presidente, Neil Owen da Axios. Recentemente tem havido algum debate sobre se a inteligência artificial começou a influenciar o mercado de trabalho em termos de redução da demanda de mão de obra e aumento da produtividade. Em comparação, você acredita? Se isso for verdade, isso tem alguma implicação para a configuração da política monetária? Então há uma grande incerteza nisso. Eu acho que o meu ponto de vista, que também é uma especulação, mas eu acho que o ponto de vista amplamente compartilhado é que você vê algum impacto, mas esse não é o principal fator que o impulsiona. Portanto, preste atenção especial aos jovens que se formaram na faculdade. Pode haver alguma coisa lá, pode ser que as empresas ou outras instituições que contratam jovens que acabaram de terminar a faculdade sejam capazes de usar a IA mais do que no passado. Isso pode ser parte da história. Isso também faz parte da história, você sabe que a criação de empregos em geral tem desacelerado, a economia desacelerou. Portanto, isso pode ser muitas coisas, mas sim, isso pode ser um fator. É difícil dizer quão grande é, Andrew. Obrigado, senhor presidente. Que prova? Qual é a evidência que você acha que as tarifas causam inflação? Bem, se você pode aceitar mercadorias, apenas categorias generalizadas de mercadorias. A inflação de mercadorias foi negativa no ano passado. Se você voltar 25 anos atrás, o cenário típico é que a inflação das mercadorias é boa. Mesmo ajustando para a qualidade, os preços das mercadorias geralmente caem. Então não é o caso. É claro que durante a pandemia a inflação de mercadorias foi muito alta, mas basicamente voltamos à inflação zero ou levemente negativa. Agora eu acho que a inflação de mercadorias no ano passado foi de 1,2%, o que não parece muito, mas é uma grande mudança. Então nós achamos que, quer dizer, os analistas têm uma visão diferente, mas nós achamos que ele contribui para a leitura atual da inflação do núcleo PCE, 2,9% de 0,3% ou 0,4% ou algo semelhante. O que parece estar acontecendo é que, você sabe, as tarifas não são pagas principalmente pelo exportador, mas principalmente pelas empresas localizadas entre o exportador e o consumidor. Então, se você comprar alguma coisa e vendê-la no varejo ou usá-la para fabricar um produto, você provavelmente terá muitos custos que não podem ser completamente repassados para o consumidor ainda. É demasiado. Isso parece ser o que vimos. Todas essas empresas e entidades no meio, eles dirão que pretendem passar a tempo, mas não o fizeram. A entrega já é bastante pequena para os consumidores agora, é mais lento mais tarde e mais pequeno do que pensamos. Mas as evidências são claras que algumas passaram.
Eu gostaria de perguntar se você poderia detalhar as condições e cenários ou contextos específicos que poderiam levar à saída do Fed em maio. Não tenho nada de novo para lhe contar hoje. Catarina. Olá, sou Catarina Sariva, da Bloomberg News. Eu só queria acompanhar, sabes, uma das tuas respostas, apenas algumas. Há alguns minutos, você sabe, muitas vezes o ouvimos falar sobre como você e seus colegas, você sabe, não pensar na política. Isso não vai entrar na sala. Mas um dos seus novos colegas realmente vem deste mundo, certo? Onde tudo é visto através desse quadro político e qual partido foi ajudado. Além disso, esse homem ainda está empregado na Casa Branca. Por exemplo, como o mercado e o público interpretaram alguns de seus discursos. E aí você sabe algumas das previsões que estamos vendo hoje, quero dizer, a mediana mudou este ano devido à introdução da previsão dele. Estou falando do número de cortes de juros este ano. Você sabe o que você diz ao mercado e ao público que tenta explicar que você sabe do que você está falando? Havia 1.212 eleitores, 19 participantes, 12 dos quais votaram por turno, como você sabe. Então, nenhum eleitor, você sabe, realmente, a única maneira que qualquer eleitor pode realmente mudar as coisas é ser incrivelmente persuasivo. No ambiente em que trabalhamos, a única maneira de fazer isso é fazer argumentos realmente fortes, baseados nos dados e na sua compreensão da economia. Isso é tudo o que importa. É assim que funciona. Eu acho que é assim que esta instituição funciona, e se esse é o DNA desta instituição, isso não vai mudar. Então, eu gostaria de perguntar sobre como as pesquisas da Gallup mostram que os americanos agora têm mais confiança no presidente do que no Federal Reserve quando se trata de fazer a coisa certa para a economia. Por que você acha que isso é e qual é a sua resposta? Qual é a sua mensagem para o público? Nossa resposta é usar todas as ferramentas disponíveis para alcançar os objetivos confiados pelo Congresso. Não vamos nos distrair com nada. Então, acho que é isso que vamos fazer. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, Claire. Claire Jones, Financial Times, dada a gama de opiniões expressas antes da reunião, acho que hoje há muito menos dissidência do que muitas pessoas esperavam. É bom saber que você acha que houve um consenso muito forte entre os pilotos na reunião. Por outro lado, para explicar por que o gráfico de pontos e tanques está realmente tão disperso, você sabe, alguém até espera que as taxas de juros acabem sendo mais altas até o final do ano, chegando a 5 cortes. Quero dizer, que tipo de opinião você ouviu falar? Por um lado, por que há tantas pessoas a favor de cortes hoje? Por outro lado, por que há tanta divergência sobre o que acontecerá a seguir? Portanto, penso que houve uma reação bastante ampla, uma avaliação ampla, de que a situação do mercado de trabalho mudou. No entanto, na reunião de julho, ainda podemos dizer que o mercado de trabalho está em boas condições e podemos apontar 150 mil postos de trabalho por mês e muitas outras coisas. Eu acho que os novos dados que temos, não apenas os dados de emprego, mas outros dados, mostram que existe um risco de descendência significativo. Eu disse na época que não havia risco de descendência, mas acho que esse risco de descendência agora é uma realidade e claramente há mais risco de descendência. Então eu acho que é amplamente aceito. Significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Algumas pessoas, você sabe, algumas pessoas escreveram, quase todo mundo escreveu, apoiando esse corte. Algumas pessoas apoiaram mais cortes, algumas pessoas não, como você verá no diagrama de pontos. Então é assim que é, quero dizer, as pessoas levam esse trabalho muito a sério, estão pensando o tempo todo, fazendo o seu trabalho, discutindo com os nossos colegas, sabes, conversas intermináveis sobre isso entre nós. Depois tivemos uma reunião e colocamos tudo na mesa. Isso é o que consegues. Você está certo, há uma série de pontos de vista e, como eu disse, não acho que seja surpreendente, dada a natureza muito incomum, historicamente incomum, dos desafios que enfrentamos. Mas vamos lembrar que, embora a taxa de desemprego seja de 4,3%, a economia está crescendo a uma taxa de 1,5%. Portanto, não é uma economia ruim ou algo assim. Estamos vendo tempos econômicos mais desafiadores.
Mas saber o que fazer é desafiador do ponto de vista político, ou seja, o que estamos tentando alcançar. Como mencionei anteriormente, não existe um caminho livre de risco. Não é óbvio o que fazer agora. Portanto, temos que ficar de olho na inflação. Ao mesmo tempo, não podemos negligenciar a necessidade de nos concentrar no máximo de emprego, que é nosso objetivo igualmente igual. Você verá que eles são uma série de pontos de vista sobre o que fazer. Ainda assim, nos reunimos hoje na reunião e agimos com um alto grau de unidade. Archie. Obrigado. O economista Archie Rock, você mencionou anteriormente que a taxa de equilíbrio para a criação de empregos é menor do que o seu palpite. Estou curioso sobre isso. Qual você acha que é a taxa de equilíbrio? Existem muitas maneiras diferentes de calculá-lo, nenhuma delas é perfeita, mas você sabe, ele está claramente lá. Lá, você pode dizer que está entre 0 e 50 mil, você vai estar certo ou errado. Existem perspectivas diferentes para isso. Então, o que quer que fosse, 150, 200 mil alguns meses atrás, agora caiu drasticamente. Isso ocorre porque o número de pessoas que se juntam à força de trabalho é muito, muito pequeno e a força de trabalho realmente não cresceu muito neste momento. É daí que vem a maior parte da oferta de mão de obra nos últimos 2 ou 3 anos. Então, não entendemos agora. Nossas necessidades também são muito mais baixas. Você sabe, o interessante é que a oferta e a demanda caíram juntas até agora, exceto que agora temos inflação e, desculpe, o desemprego está apenas um ponto percentual acima do intervalo de um ano. 4,3% ainda é um nível baixo, mas você sabe, eu acho que esse nível de declínio rápido na oferta e na demanda definitivamente chamou a atenção de todos. Por favor, acompanhe se puder. Com os riscos descendentes para o emprego mencionados, os indicadores do terceiro trimestre mostram atividade forte, PIB robusto segundo o Fed de Atlanta e fortes números de IPC. Como harmonizar esses dados? Há risco real de o mercado de trabalho enfrentar crescimento? Bem, isso é ótimo. Esperamos que isso aconteça. Então, eu não sei se você vê uma grande tensão lá, mas é gratificante ver que a atividade econômica se mantém nela. Isto é, sabes, é um bom consumo. Eu acho que o consumo, no início desta semana, parecia mais forte do que o esperado, mas também temos, você sabe, um setor bastante estreito que está gerando uma grande quantidade de atividade econômica patológica, que é a construção de inteligência artificial e o investimento empresarial. Então, você sabe, nós assistimos todos. Eu diria que você sabe, nós subimos e o crescimento mediano este ano realmente subiu entre junho e setembro, SCP. Portanto, a inflação e o mercado de trabalho realmente não mudaram muito. Os riscos que estamos vendo para o mercado de trabalho são o foco da decisão de hoje. Nicole. Olá, aqui é Nicole Goodkind, da Barron's. Obrigada por responder minha pergunta. Dado o impacto cumulativo das altas taxas de juros no setor habitacional, gostaria de saber o quanto você está preocupado que o atual nível das taxas de juros esteja exacerbando o problema da acessibilidade habitacional e que possa impedir a formação familiar e a acumulação de riqueza em parte da população. Sabes, a habitação é uma atividade sensível aos interesses. Então, quando a pandemia chegou e a gente baixou a taxa de juros para 0, né, que foi o centro da política monetária, as imobiliárias agradeceram muito. Na verdade, eles dizem que a única coisa que os mantém em frente somos nós, que somos tão agressivos em cortar gastos e oferecer crédito e coisas assim. Eles conseguiram financiar porque nós fizemos isso. Por outro lado, quando essa inflação fica alta e a gente aumenta as taxas de juros, você está certo, realmente sobrecarrega o setor imobiliário. Portanto, as taxas de juros caíram. Quando isso acontece, nós não definimos taxas de hipoteca, mas nossas mudanças na taxa de política afetam as taxas de hipoteca. Isso acontece o tempo todo. Isso, claro, aumentará a demanda e reduzirá a taxa de empréstimos dos construtores, o que ajudará, você sabe, a permitir que os construtores forneçam. Portanto, algumas dessas coisas deveriam acontecer. Eu acho que a maioria dos analistas concorda que tem que ocorrer uma mudança considerável para ter um grande impacto nas mudanças dramáticas nas taxas de juros para o setor habitacional.
A outra coisa é, você sabe, alcançando o máximo de emprego e estabilidade de preços. Isso é uma economia forte. Para a habitação, é uma boa economia. E a última coisa que vou dizer é, você sabe, há um problema mais profundo aqui. O Fed não consegue resolver problemas cíclicos. Há uma escassez quase nacional de moradias, ou muitas partes do país não têm moradias suficientes para as pessoas. E, você sabe, todas as áreas em torno de uma metrópole como Washington são muito desenvolvidas, então você tem que construir cada vez mais longe. Está lá. Como um rápido acompanhamento em conferências de imprensa em setembro passado ou depois de setembro passado, você parecia expressar a falta de confiança dos formuladores de políticas em suas previsões, e eu me pergunto se você ainda sente isso. Você sabe, mesmo em tempos de calma, é muito difícil prever previsões. Como mencionei anteriormente, os preditores são um grupo humilde de pessoas, e há muitas coisas para ser humilde. Então eu acho que este é um momento particularmente desafiador, ainda mais incerto do que o habitual. Então eu não sei que qualquer meteorologista em qualquer lugar realmente pergunte a qualquer meteorologista se eles têm muita confiança nas suas previsões agora. Eu acho que eles vão dizer honestamente não, Jennifer. Obrigado, Presidente Powell. Jennifer Schoenberg, do Yahoo Finance. Se você está cortando as taxas de juros, por que continuar a reduzir o tamanho do balanço e depois pausar a redução? Bem, eu acho que nós, você sabe, nós estamos a reduzir ligeiramente o tamanho do balanço agora, e como você sabe, o balanço, nós ainda estamos em um estado de reservas suficientes. Já dissemos que vamos parar em um nível um pouco acima de A, um pouco acima do nível de reservas suficientes. É aqui que estamos agora. Nós, você sabe, estamos cada vez mais perto desse objetivo. Estamos a monitorá-lo com muito cuidado. Não acreditamos que isso terá qualquer impacto macroeconômico significativo. Estes são números bastante pequenos em uma economia enorme. Você sabe, a quantidade de escoamento não é muito grande. Portanto, neste ponto, eu não atribuiria as consequências macroeconômicas a isso. Em uma recente audiência de confirmação, Stephen Miron propôs que o Fed, na verdade, tinha 3 mandatos do Congresso, não apenas para crises de emprego e estabilidade, mas também para taxas de juros modestas de longo prazo. O que o Congresso quer dizer com taxas de juros moderadas de longo prazo? Como interpretar isso olhando o movimento nos títulos do Tesouro há 10 anos? Quando políticas econômicas como corte de taxas ou balanço influenciam a curva de rendimento, como você avalia o impacto no longo prazo? Então, por muito tempo, sempre vimos isso como uma missão dupla, emprego máximo e estabilidade de preços, porque acreditamos que uma taxa de juros modesta de longo prazo viria de uma inflação estável, de uma inflação baixa e estável e de um emprego máximo. Então, nós não pensamos há muito tempo que essa é a terceira tarefa que exige uma ação independente. Então, é aí que está. No meu caso, não pensou em considerar, sabe? Considerando que, de alguma forma, a gente incorpora isso de uma forma diferente. Obrigado, Presidente Powell. Matt Egan, CNN. Este ano vimos a maior queda na pontuação FICO desde 2009, além de altas taxas de inadimplência em vários tipos de empréstimos. O quanto você se preocupa, se houver, com a saúde das finanças do consumidor? Você acha que os cortes de hoje vão ajudar? Então, você sabe, nós estamos cientes disso. Eu acho que as taxas de inadimplência têm aumentado e nós vemos que elas não chegaram a um nível, eu não acredito que elas não chegaram a um nível. No geral, elas são, você sabe, muito preocupantes, mas é algo que observamos. Você sabe, taxas de juros mais baixas devem apoiar a atividade econômica. Eu não sabia que um corte nas taxas de juros teria um impacto óbvio. Mas ao longo do tempo, numa economia forte e um mercado de trabalho forte, são os nossos objetivos, preços estáveis e estáveis. Então, isso deve ajudar. Como acompanhamento, o corte ocorre em um momento em que o mercado de ações está em ou próximo de máximos históricos e alguns indicadores de avaliação estão em máximos históricos. Um corte nas taxas poderia aquecer demais os mercados financeiros, talvez criando bolhas? Sabes, nós estamos muito focados nos nossos objetivos, certo? O nosso objetivo é maximizar o emprego e a estabilidade dos preços. Portanto, quando agimos, olhamos para isso e olhamos para esses objetivos separadamente. É por isso que estamos a fazê-lo separadamente hoje. Nós monitoramos a estabilidade financeira muito, muito cuidadosamente.
Sabe, eu diria que é uma situação mista, mas as famílias estão bem, os bancos em geral estão bem, as famílias em geral ainda estão bem. Sei que as pessoas com rendimentos mais baixos estão claramente sob pressão, mas do ponto de vista da estabilidade financeira, estamos monitorando a situação. Não acreditamos que existam níveis certos ou errados de preços de ativos para qualquer ativo financeiro específico, mas monitoramos a situação geral e realmente procuramos brechas estruturais. Eu quero dizer que isso ainda não está elevado, Jean. Temos que ir. Uma última pergunta. Olá, Presidente Powell, Jean Young, MEI Market News. Gostaria de perguntar sobre as expectativas de inflação. Você disse que o Fed não pode tomar como garantida a estabilidade das expectativas de inflação. Mencionou aumento no curto prazo. Poderia detalhar mais sobre isso? No longo prazo, gostaria de saber, você acha que há evidências de que o debate sobre a independência do Fed e o crescente déficit está pressionando as expectativas de inflação? Então, como você disse, as expectativas de inflação de curto prazo tendem a reagir à inflação recente. Portanto, se a inflação aumentar, as expectativas de inflação prevêem que levará apenas algum tempo para cair, felizmente durante todo este processo. As expectativas de inflação de longo prazo atingiram o ponto de equilíbrio nos mercados e em quase todas as pesquisas de longo prazo, e Michigan tem sido um pouco anormal ultimamente e como você sabe, tem sido sólido em termos de níveis de execução. A inflação foi de 2% ao longo do tempo, portanto não tomamos isso como garantido. Nós realmente assumimos que nossas ações têm um impacto real sobre isso, você sabe. Precisamos, você sabe, mostrar e discutir constantemente nosso compromisso com a inflação de 2%. Então você vai nos ouvir fazendo isso, mas você sabe, como eu mencionei, é uma situação difícil porque temos o risco de afetar o mercado de trabalho e a inflação. Precisamos equilibrar emprego máximo e preços estáveis, especialmente quando ambos estão sob pressão. A segunda metade da sua pergunta é sobre independência. Você sabe, eu não vejo participantes do mercado. Isso reflete o que eles consideram na definição atual de taxas de juros.